Retornando, agora passando a fazer a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 48 horas, conforme tínhamos prometido quando da finalização da edição do dia 7 de julho do Embalo Total, as últimas 48 horas pertinentes ao nosso 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP 2 aqui em Palmeira dos Índios. Logo em seguida, a gente também faz a narrativa da área policial a nível de todo o nosso estado de Alagoas, tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade, dos acidentes pertinentes a todo o nosso estado nas últimas 48 horas. Mas começo discorrendo o boletim de ocorrência 13.36615, usuário de entorpecente. A guarnição do Tático Urbano 1 realizava rondas na rua 16 de setembro, aqui no centro de Palmeira dos Índios, um local conhecido por recorrentes ocorrências de tráfico de entorpecentes, quando visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou algo de suas mãos. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Durante a busca no perímetro, foram encontradas 2 pedras de substância análoga ao crack. Ao ser questionado, o abordado assumiu a posse da substância, alegando ser para uso pessoal. Com base no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, no CISP aqui de Palmeira dos Índios. Após a conclusão do procedimento e a coleta das assinaturas, o indivíduo foi liberado no local. Esse fato foi registrado às 10 horas e 2 minutos do dia 5 de julho no bairro Cafurna, aqui na Princesinha do Sertão. Sinalizo agora o BO 13.36.623, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de RP9 realizava rondas na cidade de Cacimbinhas, quando na rua José Ferreira de Albuquerque, nas proximidades da Câmara Municipal, avistou um jovem aparentando ser menor de idade, pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS cor preta. Foi dada a voz de parada para averiguação, sendo confirmado que se tratava de um adolescente de 13 anos. Ele informou que sua mãe havia lhe entregue o veículo para levá-lo até uma oficina onde seriam trocadas algumas peças. O adolescente foi orientado a entrar em contato com sua responsável, que compareceu ao CISP de Cacimbinhas, e ao confirmar que havia confiado a motocicleta ao filho, a guarnição informou sobre o procedimento legal e deu início à lavratura do TCO com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotivo à pessoa não habilitada. Também dando continuidade à pessoa não habilitada. Também foi confeccionado um auto de infração de trânsito referente à mesma conduta. A motocicleta foi liberada para um condutor habilitado, devidamente identificado e com CNH válida na categoria correspondente. Esse fato fora registrado às 10 horas e 45 minutos do dia 5 de julho, no último sábado, no centro de Cacimbinhas. Elenco BO 13.36.624, perturbação do sossego ou trabalho alheio. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição Tático Rural 1 flagrou um motociclista conduzindo uma Honda 125 Fan de cor preta com escapamento visivelmente adulterado, emitindo ruído excessivo e contínuo. Em desacordo com os padrões permitidos, o barulho causava perturbação ao sossego público, gerando incômodo a moradores e comerciantes da área. O condutor foi abordado, encontrava-se em condições normais e não portava ilícitos. Logo, foi lavrado um TCO com base no artigo 42, inciso 3 da Lei das Contravenções Penais, pelo crime de perturbação do sossego, pela contravenção de perturbação do sossego, além de um auto de infração de trânsito por escapamento adulterado. O autor foi informado dos fatos e comprometeu-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal. A motocicleta ela foi liberada após a troca do escapamento e devidas orientações sobre a regularização. Esse fato foi registrado às 10 horas e 45 minutos do dia 5 de julho, próximo ao posto José Tavares, aqui em Palmeira dos Índios. Anuncia o BO 13.36.626, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de RP3 se deslocava em rondas no centro de Maribondo quando visualizou um condutor em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, aparentando ser menor de idade. Após a abordagem, foi constatado que o condutor tinha 17 anos. Em seguida, ele relatou sobre ter recebido o veículo do pai para realizar compras. A guarnição solicitou que o envolvido entrasse em contato com o responsável, que após ser
ser informado sobre a situação, foi confeccionado o TCO, que foi lavrado com base no artigo 310 do CTB, sendo também aplicada a respectiva infração administrativa. A motocicleta foi entregue ao proprietário devidamente habilitado. Esse fato foi registrado às 10 horas e 50 minutos do último sábado, 5 de julho, no centro de Maribondo. Disponibilizo agora o BO 1336726, cumprimento de mandado judicial. Durante serviço ordinário, a guarnição de Pelópis do 10º BPM foi acionada via Copom informada sobre o indivíduo foragido que transitava nas imediações da UPA aqui de Palmeira dos Índios. Logo, a guarnição localizou o suspeito entrando em um estabelecimento comercial e procedeu com a abordagem. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados e Prisões, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor. Também foi constatado que o indivíduo possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Portanto, o indivíduo foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios e permaneceu à disposição da Polícia Judiciária. O fato foi registrado às 16 horas e 52 minutos do dia 5 de julho do ano 2025 no bairro Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. Preleciono BO 1336824, vias de fato. A guarnição da Força Tarefa 6 foi localizada via Copom, foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de ameaça. No local foi relatado que 2 homens transitavam em motocicleta quando foram ofendidos verbalmente por outro indivíduo. Após a ofensa, os envolvidos retornaram ao local e iniciaram uma discussão que evoluiu para vias de fato, com a tentativa de intervenção de uma mulher. Segundo um dos envolvidos, o autor das ofensas teria entrado em casa, pegado uma arma de fogo e feito ameaças. Já a outra parte relatou que as agressões começaram sem motivo, que também foram ameaçados e que a mulher foi agredida ao tentar intervir. Durante a confusão, 2 dos envolvidos sofreram lesões visíveis, um com ferimentos no olho e o outro com lesão no joelho. Todos os envolvidos foram conduzidos ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO por vias de fato. Durante a identificação das partes, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos envolvidos, que foi detido e permaneceu à disposição da Justiça. As partes envolvidas foram lesionadas, receberam atendimento médico na UPA. Esse fato foi registrado às 20 horas e 8 minutos do dia 5 de julho, próximo ao Corpo de Bombeiros, no conjunto Graciliano Ramos, aqui em Palmeira dos Índios. E adiciono o BO 1336931, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ainda se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição RP8 se deslocava em patrulhamento na cidade de Estrela de Alagoas, quando visualizou uma motocicleta Honda Pop cor preta, fazendo uma conversão à esquerda de forma brusca, sem reduzir a velocidade. O condutor não olhou para os lados, gerando perigo de danos a outros condutores que trafegavam na via. Após a abordagem, foi constatado que o condutor não tinha CNH. Logo foi conduzido até o CISP de Estrela de Alagoas, onde foi lavrado um TCO em seu desfavor. Após a finalização do procedimento, a motocicleta foi liberada para um condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 22 horas e 28 minutos do dia 5 do mês 7 do ano em curso 2025, no centro de Estrela de Alagoas. Coloca em tela o BO 1337243, violência contra a mulher. Durante patrulhamento ostensivo, a Rural 1 foi acionada via Copom para averiguar uma situação de apropriação de celular no ambiente doméstico. Segundo o relato do solicitante, familiar da vítima, o esposo dela havia subtraído seu celular sem a devida autorização. Diante da presente ocorrência, a AGU se deslocou primeiramente à residência da vítima no povoado Bem-TV, a qual confirmou o relato da testemunha, informando que seu companheiro, no último sábado, 5 de julho, por volta das 1h da manhã, pediu seu celular para anotar um número e saiu. Todavia, desde então, não devolveu. Ela disse que se sentiu ameaçada e, por esse motivo, entregou o aparelho.
Além disso, a vítima também percebeu que ele havia levado um botijão de gás e informou que ele se encontrava na casa do pai, também no povoado Bem-TV. Em seguida, a AGU se deslocou até a residência referida e encontrou o suposto autor. Ele negou as acusações e informou que realmente havia levado o celular da vítima. Entretanto, com o intuito apenas de movimentar sua conta bancária, acessada pelo celular da vítima, e pagar um mototaxista. Após perguntado o paradeiro do aparelho, informou que não estava mais com ele. Afirmou ainda que tinha perdido quando foi pegar o mototáxi na Avenida Governador Muniz Falcão, em frente ao posto BR. Segundo o suposto autor, não tinha dinheiro para pagar a corrida e, diante da situação, o mototaxista solicitou ficar com o celular como forma de garantia que ele iria pagar no dia seguinte. Além disso, este se comprometeu de devolver após receber o pagamento. Ele também afirma que não tem contato com o mototaxista e não sabe de quem se trata. Sabe-se apenas que ele havia se comprometido de ir no dia seguinte e devolver o celular e receber o pagamento. Logo, após colhido os relatos de ambos os envolvidos, a AGU deslocou-se até o CISP de Palmeira dos Índios para explicar a situação. E, segundo o entendimento do plantonista do dia, foi realizada a prisão em flagrante do autor por apropriação indébita e ameaça. O fato foi registrado às 9 horas e 57 minutos do dia 6 de julho, ontem, domingo, na zona rural aqui no município de Palmeira dos Índios. Adicionam aos ocorridos o BO 1337246, importunação ofensiva ao pudor. A guarnição de RP7 de Igaci foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência, na qual um indivíduo estaria andando às margens da rodovia L115 sem nenhum tipo de vestimenta. Dirigindo-se até o local nas proximidades do povoado Lagoa do Félix, o indivíduo foi localizado e a situação foi constatada. A equipe conduziu o cidadão, que estava visivelmente fora de si, à unidade de saúde do município para que recebesse atendimento médico. A guarnição entrou em contato com a Polícia Civil, porém o delegado informou que não seria possível realizar nenhum procedimento devido à ausência da vítima. Após atendimento médico apresentando lucidez, o indivíduo foi levado até sua residência. Foi solicitado ao hospital que constatasse o serviço social do município para que fosse tomada, que contatasse, que entrasse em contato, é melhor que a expressão, serviço social do município, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O fato foi registrado às 10 horas e 11 minutos de ontem, domingo, na zona rural do município de Igaci. BO 1337267, usuário de entorpecente. Durante rondas ostensivas realizadas pelas guarnições do Tático Rural 1 do 10º BPM, na segunda travessa Antônio Matias, centro de Palmeira dos Índios, foi visualizado um grupo de pessoas em um local conhecido por abrigar usuários de drogas. Ao avistar a guarnição, algumas pessoas demonstraram nervosismo e tentaram esconder seus pertences. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrado com a senhora D.P.S. um pedaço de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,02 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, admitiu seu usuário que comprou nas imediações dessa travessa. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO no local, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em desfavor de D.P.S. pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais. Esse fato foi registrado às 11 horas e 19 minutos do dia 6 de julho, no centro de Palmeira dos Índios. Insiro no rol dos boletins de ocorrência das últimas 48 horas do 10º BPM, sediado aqui em Palmeira dos Índios, o boletim 1337269, apreensão de arma branca. O efetivo do Tático Rural 2 realizava rondas na terceira travessa Antônio Matias, centro de Palmeira dos Índios, quando se deparou com o indivíduo de iniciais J.E.V.S. que trajava bermuda azul e camisa listrada, que ao ver a guarnição jogou no canto da parede uma faca do tipo serra, próximo ao bar da Feira do Peixe. Feita a abordagem, o efetivo policial encontrou esta faca em local próximo ao que foi localizado o indivíduo, o qual o senhor J.E.V.S.
S. confirmou que era sua. A guarnição procedeu à elaboração do termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do indivíduo por porte de arma branca e após isso ele foi liberado. A arma branca foi apreendida e recolhida ao CISP de Palmeira dos Índios. O fato foi registrado às 11 horas e 22 minutos do dia 6 de julho do ano 2025 no centro da Princesinha do Sertão. Simultaneamente, destaca o BO 13.37.430, entregar veículo à pessoa inabilitada. As guarnições de RP8 e guarnição do supervisor, quando em abordagens na cidade de Estrela de Alagoas, visualizou uma motocicleta. Foi dada a ordem de parar de solicitar o documento do veículo e a habilitação do condutor, no momento que o mesmo informou ser de menor e ter pego a motocicleta com autorização de seu pai, para ir até a casa da sua avó para buscar seu primo, onde foi abordado por essas guarnições durante o trajeto. O responsável pelo menor foi localizado e questionado sobre o fato descrito pelo filho. O mesmo confirmou o relato dele. Foi confeccionado um auto de infração de trânsito por entregar veículo automotivo à pessoa que não possui CNH e um TCO com base no artigo 310 do CTB. O fato foi registrado às 17 horas e 16 minutos do dia 6 de julho no centro de Estrela de Alagoas. Notifica o BO 13.37.449, perturbação de sossego ou trabalho alheio. Recebemos uma denúncia anônima que na rua 16 de setembro trafegavam várias motos com descargas livres. Fomos ao local, abordamos o condutor e foi constatado o fato. Foi realizado o TCO baseado no artigo 42 da LCP, que define a contravenção de perturbação de sossego alheio. Observação, o escape foi recolhido, foi confeccionado um auto de infração de trânsito. Esse fato foi registrado às 17 horas e 45 minutos do dia 6 de julho no centro de Quebrangulo. Informa o BO 13.37.467, perturbação de sossego ou trabalho alheio. Recebemos uma denúncia anônima que na rua 16 de setembro, em Quebrangulo, trafegavam várias motos com descargas livres. Fomos até o local, abordamos o condutor e foi constatado o fato. Foi realizado o TCO baseado no 42 artigo da LCP, onde define a contravenção de perturbação do sossego alheio. E o escape foi recolhido, foi confeccionado um auto de infração de trânsito. Esse fato foi registrado às 18 horas e 23 minutos do dia 6 de julho no centro também de Quebrangulo. E não para aí, ainda teve o boletim 13.37.473 também nessa mesma ocorrência de perturbação de sossego ou trabalho alheio. Recebemos uma denúncia anônima que na rua 16 de setembro trafegavam várias motos com descargas livres. Foram até o local, a PM abordaram um condutor e foi constatado o fato. Foi realizado o TCO baseado no artigo 42 da LCP e também o escape foi recolhido. Foi confeccionado um AIT, um auto de infração de trânsito. Esse fato foi registrado às 18 horas e 29 minutos do dia 6 de julho no centro de Quebrangulo. Narra o BO 13.37.494, desacato ao realizar rondas pela zona urbana no município de Cacimbinhas, Alagoas, contando com o apoio da guarnição do supervisor. A RP9 do 10º BPM foi informada pela GCM que no loteamento Maria Gonzaga, quadra C, próximo ao imóvel de número 52, o indivíduo estava utilizando-se de uma motocicleta grande vermelha para realizar manobras perigosas em via pública. Seguindo até o local, com o apoio da AGU, do supervisor e da GCM, foram localizados uma motocicleta com características similares. Foi localizada uma motocicleta com características similares sob a posse de G.H.S.S. que estava em um bar daquela localidade. Diante da necessidade da abordagem pela fundada suspeita e como medida de segurança, foram realizadas abordagens às pessoas que estavam no bar onde a moto se encontrava estacionada. E ali, o senhor G.H.S.S. apresentou-se como seu proprietário. Solicitada sua documentação e a da moto, ele apresentou. Porém, por não ser possível a realização de consulta ao sistema de informações no local, foi informado que seria conduzido ao CISP de Cacimbinhas para verificação da validade da documentação. Momento em que G.H.S.S. se negou a acompanhar as guarnições.
tendo sido realizada a condução dele na VTR, na viatura, que não esboçou reação de agressão física contra as guarnições. Entretanto, foi confeccionado em seu desfavor um TCO, com base no artigo 331 do CP, pelo fato de ter expressado-se de maneira inadequada, utilizando palavras de baixo calão para com a guarnição e pelo descumprimento da ordem policial. Após assinar o documento, o autor foi liberado, assumindo o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal em data previamente marcada para a realização de audiência judicial. O fato foi registrado às 18 horas e 57 minutos do dia 6 de julho, no centro de Cacimbinhas. Elenco BO 1337-585, violência contra a mulher. A guarnição de RP7 Igaci, pertencente ao 10º BPM, foi acionada pela senhora M.A.S. 23 anos, que relatou ter sido agredida fisicamente após uma discussão por seu companheiro L.S.S.F. 22 anos. Informou ainda o provável paradeiro do suspeito. Prontamente, a guarnição se dirigiu ao local informado, porém o suspeito não foi encontrado. A vítima foi conduzida ao CISP da cidade de Palmeira dos Índios, onde foi registrado um boletim de ocorrência e a mesma solicitou medida protetiva em desfavor do autor. O fato foi registrado às 21 horas e 21 minutos do dia 6/7, próximo ao Solano, zona rural de Igaci. Aduz o boletim de ocorrência 1337-640, apreensão de arma branca. A AGU do Tático Urbano estava realizando rondas nas imediações do Museu Chucurus quando visualizou dois indivíduos que, ao avistarem a AGU, pegaram sentido contrário, sendo abordados próximo à loja Caruaru Top 10. Realizada a abordagem, foi achado na bolsa de um dos indivíduos uma arma branca tipo faca de serra, que o indivíduo afirmou que usaria para cortar frutas, por se encontrar com características de ter ingerido bebidas alcoólicas para resguardar a própria vida como de outrem. Foi confeccionado o TCO por porte de arma branca. Esse fato foi registrado às 22 horas e 41 minutos deste domingo no centro de Palmeira dos Índios. Estamos fazendo a narrativa dos 22 boletins de ocorrência das últimas 48 horas em termos de 10º BPM. Você que sintonizou o nosso canal nesse momento. Ainda insira o BO 1337-677, perturbação de sossego ou trabalho alheio. As guarnições do Tático Rural 1 e 2, pertencentes ao 10º BPM, foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de perturbação de sossego ou trabalho alheio no povoado Boa Vista do Tomé, zona rural da Princesinha do Sertão. Chegando ao local, a vítima foi localizada e o local da perturbação também facilmente identificado pelas guarnições, devido ao volume alto do som que vinha de um bar que funciona na casa do autor. A guarnição de pronto identificou o autor e, visto que a vítima resolveu seguir com o procedimento, foi lavrado um TCO em desfavor de M.P.S. 46 anos, e o aparelho de som foi apreendido. O fato foi registrado às 23 horas e 48 minutos de ontem, domingo, abaixo da Rádio Mundial, Zona Rural, município de Palmeira dos Índios. Pormenoriza o BO 1337-710, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição de Tático Rural 2, pertencente ao 10º BPM, durante patrulhamento pela Avenida Vieira de Brito, observou a condução irregular de um automóvel que havia passado o sinal vermelho no cruzador em uma via movimentada. A guarnição realizou a aproximação ao veículo e foi dada a voz de parada logo em seguida, que ao proceder com a abordagem foi constatado que o condutor, identificado como A.B.S. 51 anos, não possuía CNH. Diante dos fatos foi lavrado um TCO, conforme previsto no artigo 309 do CTB. Foram também lavrados 2 autos de infração de trânsito que dizem respeito ao indivíduo não possuir CNH. Após realizados os procedimentos cabíveis, o veículo foi liberado para um condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 1 hora e 33 minutos do dia 7 de julho do ano 2025, nesta segunda-feira, aqui no centro da Princesinha do Sertão.
Ainda obtivemos o BO 13-37-721, porte de arma branca. A guarnição do Tático Rural 1, por volta das 2h30 desta madrugada, se deparou com 2 indivíduos que, ao avistarem a guarnição deles, se desfez de um objeto e tentaram apressar os passos. Momento em que a guarnição abordou os indivíduos e percebeu que se tratava de uma faca. Após realizada a busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado e um dos abordados confessou que realmente havia jogado a faca por receio da guarnição vê-lo. Ao ser questionado o motivo de estarem transitando aquele horário com a faca, eles afirmaram que moravam na zona rural de Palmeira dos Índios e, devido ao deslocamento perigoso, resolveram trazer consigo. Ele também afirmou que tinha ido na cidade para frequentar um bar e que estava portando a faca no estabelecimento. Diante da situação, foi confeccionado um TCO por porte de arma branca. O fato foi registrado às 2h33 do dia 7 de julho do ano 2025, no bairro São Cristóvão, aqui em Palmeira dos Índios. E finalizo com o BO 13-37-731, violência contra a mulher. A guarnição de RP1, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para se dirigir até a UPA aqui de Palmeira dos Índios, onde deu entrada a uma vítima de agressão física, sexo feminino, 35 anos. A vítima relatou que possuía medida protetiva de urgência vigente contra seu companheiro, M.S., mas que, apesar disso, ambos haviam retomado a convivência no mesmo domicílio. Informou ainda que, na presente data, após sair para ingerir bebida alcoólica, foi surpreendida pelo autor, que passou a agredi-la com socos na região da cabeça. A vítima conseguiu correr até um ponto de mototáxi, sendo novamente alcançada pelo autor, que passou a desferir chutes contra ela. Nesse momento, populares intervieram, agredindo o autor, que veio a desmaiar no chão. Aproveitando-se da situação, a vítima se evadiu do local, dirigindo-se à residência de sua genitora e posteriormente à UPA, onde acionou a polícia militar. E também, após o atendimento médico, a guarnição, juntamente com a vítima, realizou diligências na tentativa de localizar o agressor, porém sem êxito. Diante dos fatos, a vítima foi conduzida ao Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência integrado junto à Polícia Civil. Encerrado o procedimento, a guarnição conduziu a vítima até a sua residência, local onde a mesma informou sentir-se segura. O fato foi registrado às 4h40 desta segunda-feira, 7 de julho, no bairro Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. E agora eu quero passar a fazer o relato, tá certo, da área policial, tudo aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas, findando aqui os 22 boletins de ocorrência, 15 de domingo para segunda-feira, 7 de sábado para domingo. A gente passa agora a narrativa da área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Começo destacando que jovem foi espancado em suposta briga de torcedores no bairro Jaraguá. Um jovem foi agredido por um bando no último sábado, dia 5 de julho, em um estabelecimento comercial instalado no bairro Jaraguá, em Maceió. A agressão, cometida por mais de 10 pessoas, foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais, inclusive esses que vocês estão visualizando aqui na tela do nosso canal do YouTube, lado direito de Aline Canuto. Contudo, esse caso não foi registrado pelo CIOSP. Nas imagens é possível ver uma vítima que veste a camisa do Centro Esportivo Alagoano, CSA, levando vários murros e chutes de um grupo. A vítima chega a ser agredida com capacitadas. O que é capacitadas? Nas imagens não é possível determinar o que motivou a agressão, mas após vários golpes o grupo se dispersou. Não temos informações se a vítima precisou de atendimento hospitalar. O caso, no entanto, será investigado pela Polícia Civil do nosso estado de Alagoas. Pormenoriza que moradores de residencial ouvem disparos e encontram um jovem morto. A Delegacia de Homicídios de Arapiraca vai instaurar um inquérito para investigar um assassinato que aconteceu no último sábado à noite, 5 de julho, lá no bairro Primavera, em Arapiraca, cidade a 120 quilômetros da capital alagoana. O crime aconteceu na rua Pedro Álvares Cabral e os moradores do residencial foram alertados pelo crime após ouvirem vários disparos de arma de fogo. Ao sair de casa, populares encontraram a vítima já em óbito, atingido por vários disparos. A identidade da vítima não foi repassada à imprensa.
anunciou que corpo foi encontrado desmembrado em Lagoa. Forças de segurança foram acionadas. Um achado de cadáver mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na noite do último sábado, 5 de julho. Um homem foi encontrado morto em uma lagoa entre as localidades de Carnaíbas e Flecheiras, zona rural de Porto Real do Colégio, região do Baixo São Francisco. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19 horas para resgatar a vítima, que estaria em um tanque. A Polícia Militar confirmou que a vítima fora encontrada desmembrada com os restos mortais espalhados e em estado de decomposição. Trago à tona que irmãs são feridas a tiros em atentado durante a madrugada. 2 irmãs foram atingidas por disparos de arma de fogo na madrugada do último domingo, ontem, 6 de julho, na cidade de Penedo. Informações repassadas pela PM deram conta que o atentado foi cometido por 3 homens que fugiram em um veículo Prisma, de cor e placa não informadas. Ainda segundo a PM, o crime aconteceu depois da meia-noite e os suspeitos efetuaram vários disparos contra a residência onde as irmãs se encontravam, localizada na rua Carmatelo. Na tentativa de fuga, uma irmã foi atingida na mão e a segunda foi alvejada no braço. As 2 mulheres que não tiveram as identidades divulgadas foram socorridas por militares do CB, Corpo de Bombeiros. Uma das mulheres estaria grávida e inicialmente não corria risco de morte. As vítimas foram orientadas a formalizarem denúncia junto à Polícia Judiciária. Dando prosseguimento à área policial do nosso estado de Alagoas, digo que homem é morto com 20 tiros de pistola. Sobrevivente é socorrido. Um homem foi executado a tiros de pistola 9mm no final da noite do último sábado no Tabuleiro, parte alta de Maceió. A identidade da vítima não foi repassada à imprensa. Informações coletadas pela Polícia Militar através do relatório do CIOSP dão conta que uma segunda vítima fora atingida e encaminhada à UPA lá do bairro Tabuleiro, onde morreu devido à gravidade dos ferimentos. A perícia recolheu 20 cápsulas de pistola junto ao corpo, mas não há qualquer informação sobre a autoria do assassinato ou suas motivações, o que será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, a DHPP. Circunstancio que jovem é perseguido e executado com 11 tiros em Maceió. Um jovem foi perseguido e assassinado a tiros em via pública no bairro do Canaã, em Maceió. O crime aconteceu à luz do dia, por volta das 15h30 do último sábado, 5 de julho, próximo a um mercadinho. Contudo, até então, o autor dos disparos não foi identificado, tampouco preso. Esse crime chamou a atenção dos moradores da região, que, temendo represálias, não quiseram passar informações sobre a dinâmica do assassinato. A vítima, segundo a perícia inicial, foi atingida por 11 disparos de arma de fogo e morreu em posição fetal ao tentar se defender dos assassinos. Nesse diapasão, circunstancio que homem é baleado e socorrido com vida no bairro do Poço, em Maceió. Um homem também foi vítima de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo no último final de semana. Esse caso aconteceu nas proximidades de uma renovadora de pneus no bairro Poço, parte alta de Maceió. De acordo com as informações do relatório da SSP, a guarnição motorizada de força-tarefa Ajundância, o apoio do centro, foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima do sexo masculino ferida por arma de fogo. Continuo destacando que polícia prende casal acusado de matar idoso com golpes de inchada em Mata Grande. O crime aconteceu em março do ano passado na zona rural do município. José Lopes da Silva foi brutalmente assassinado e teve o corpo desovado em Matagal. Os policiais civis de Alagoas e da Bahia prenderam na cidade de Serra do Ramalho, lá em Bahia, Maria Edilene Gomes dos Santos, conhecida como Lena, de 50 anos, e Claudemir Paz da Silva, de 36 anos. Ambos são acusados de homicídio qualificado contra José Lopes da Silva,
que aconteceu em março de 2024, lá no povoado de São José, zona rural de Mata Grande, aqui no nosso sertão. O trabalho de inteligência e captura foi conduzido pelas equipes da Diretoria de Inteligência Policial de Impol, o CAT do São Francisco e o Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, a 24ª Corpim, lá da Bahia, que localizaram o casal após meses de investigação, segundo consta no processo judicial de 19 de março de 2024, que Edilene e Claudemir convidaram a vítima para a casa onde moravam, sob o pretexto de consumir bebida alcoólica. Durante o encontro, teria ocorrido um desentendimento entre o casal e José, que foi brutalmente assassinado com golpes de enxada, pá e perfurações na região abdominal. Após cometerem um crime, os acusados arrastaram o corpo da vítima até um matagal, onde foi desovado e posteriormente localizado por vizinhos da região. Desde então, ambos estavam foragidos e tiveram os mandados de prisão expedidos pela comarca de Mata Grande, aqui em Alagoas. Trago à tona que preso em Gravatá, homem apontado como líder do tráfico na região norte. Preso em Gravatá, homem apontado como líder de tráfico na região norte. Uma operação interestadual resultou na prisão do suspeito de comandar uma organização criminosa que domina o tráfico de drogas na região norte do estado de Paripueira, a matriz do Camaragibe. O acusado, 32 anos, que não teve a identidade repassada à imprensa, tinha 2 mandados de prisão contra ele. Fora capturado no último sábado na cidade de Gravatá, em Pernambuco, em ações conjuntas das polícias de Alagoas e Pernambuco. É da Polícia Civil do nosso estado a informação de que o suspeito era um dos alvos mais procurados pelas forças de segurança e estava escondido na cidade pernambucana com a companheira, onde foi localizado e preso pelo delegado Dr. Thales Araújo. Informo que homem é encontrado alvejado com tiros em assentamento no interior de Alagoas. Um homem foi encontrado morto no acesso ao assentamento de Boa União, zona rural de Porto Calvo, região norte do nosso estado. A vítima apresentava marcas de tiros na cabeça. Trabalhadores rurais que passavam pela estrada vicinal avistaram o corpo estendido no chão e acionaram a polícia militar. Equipes do 6º BPM estiveram no local e isolaram a área e realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. Peritos do Instituto de Criminalística confirmaram que o homem foi executado com disparos de arma de fogo. A vítima não portava documentos e não foi identificada. Elenco que jovem quebra pescoço em acidente de moto e morre em Arapiraca. Um jovem morreu ao quebrar o pescoço em um acidente de moto na Avenida João Saturnino de Almeida, bairro Boa Vista, em Arapiraca, ontem, domingo, 6 de julho. Willamis Lopes de Lima Amorim, de 23 anos, estava na residência do irmão gêmeo quando decidiu retornar para casa durante a madrugada. Enquanto seguia o trajeto, ele se deparou com um buraco na avenida e tentou desviar, mas acabou caindo da moto e quebrou o pescoço. Um casal que passava pelo trecho ligou para a família do motociclista, que foi ao local e verificou que o jovem havia falecido. Ele morava no bairro São Luís 2. E exauro aqui toda a nossa área policial, destacando que homem foi executado na porta de sua casa na zona rural de São Luís do Quitunde. Um homem identificado como Marco Antônio dos Santos, de 39 anos, foi morto a tiros no último final de semana no povoado Bananal, zona rural de São Luís do Quitunde. E o autor do homicídio conseguiu escapar logo após o crime e segue foragido. Segundo relatos de testemunhas, o suspeito chegou ao local e no momento em que apareceu na porta de sua residência, Marco Antônio foi surpreendido pelos disparos. Alvejado, o homem caiu ainda na entrada do imóvel e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local indicado, os policiais encontraram o corpo da vítima já sem vida, estendido no chão da casa. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade, dos acidentes, pertencentes não somente ao 10º BPM, quando da narrativa dos 22 boletins de ocorrência, mas também
tudo aquilo que aconteceu em nosso estado de Alagoas, com o crime organizado, com os homicídios, com os acidentes. E é claro, o relato mais completo, as últimas 48 horas, vocês só conferem de verdade na íntegra aqui, na 104,1, no programa Embalo Total, através agora do nosso canal do YouTube, @Rádio Palmeira FM 104, e claro, com essa radialista e comunicadora que vos fala, comigo mesma, Aline Canuto.